Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Tainara Espíndola, aprovada em 14º lugar para o cargo de analista ambiental no concurso do Ministério do Meio Ambiente. Tainara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação. Obrigada, Luísa. Olá, pessoal. Tainara, para a gente já iniciar, então, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de onde você é, a sua idade, sua formação também. Meu nome é Tainara, eu sou de Brasília, eu tenho 26 anos, eu sou formada em Engenharia de Energia, eu sou doutoranda em Bioenergia. Legal. E essa é a sua primeira vez prestando concurso público? Já teve alguma outra aprovação? Não é a minha primeira aprovação, não é a minha primeira prova de concurso, mas é a minha primeira preparação. Então, eu fiz umas 4 ou 5 provas anteriores, mas mais sondando o território, assim, eu nunca tinha me preparado para uma prova. Essa foi a primeira prova que eu me preparei e que eu consegui a aprovação. Deu tudo certo, então. E no momento que você conheceu a Estratégia Concursos e começou a utilizar o nosso material? Em 2023, mais ou menos, foi quando eu iniciei, quando eu realmente vi que eu gostaria de iniciar essa trajetória nos mundos dos concursos. Antes eu ainda estava naquele dilema, iniciativa privada versus serviço público, então eu estava sondando os territórios, como eu falei, eu fiz algumas outras provas da minha área, mas nada muito aprofundado. Aí quando eu decidi realmente iniciar uma preparação mais séria, mais concentrada, aí eu procurei alguns cursinhos e o material de estratégia foi o que mais me chamou a atenção na época. Então, eu fiz aquele teste, eu fiz a matrícula para fazer o teste, eu gostei muito, principalmente dos materiais em PDF, aí eu continuei com a assinatura e praticamente toda a minha preparação foi baseada no material de estratégia. E o que te levou a prestar esse concurso do Ministério do Meio Ambiente? Então, como eu falei, assim que eu me formei, eu fiquei nessa questão. Trabalhar no serviço público era uma opção, mas eu não considerava assim uma das minhas prioridades. Então, eu avancei com outros objetivos profissionais, acadêmicos, mas eu sempre gostei dessa área. Eu sempre trabalhei com mudanças climáticas. Então, quando eu vi que esse concurso seria onde eu poderia continuar o meu eixo principal de trabalho dentro do serviço público, foi um concurso-alvo nesse sentido. E das ferramentas do Estratégia, você disse então que gostou muito dos PDFs. O que você mais utilizava, além dos PDFs, claro? Eu utilizei muito o PDF. Além dos PDFs, o material que me ajudou muito na preparação foram os vídeos de reta final. Então, a única parte da preparação que eu gostaria de ter explorado mais as aulas, mas eu tive que optar no meio dessa preparação entre as videoaulas e os PDFs. Então, eu acabei optando pelos PDFs, mas na reta final eu fiz toda a parte de revisão com o material de reta final, hora da verdade, pelos vídeos dos professores, e ajudou bastante, e os simulados também. Então, assim, tem muitas questões da minha prova que praticamente tiveram algumas bem similares nos simulados. Isso ajudou bastante. Olha só que bacana. E como que era o seu desempenho no simulado? Foi parecido com o da prova? O da prova foi um pouquinho melhor que o do simulado, foi uma surpresa bem positiva. Então, meu resultado nos simulados, eu deixei para fazer todos os simulados no final. Eu não fiz, né, na época que eles foram disponibilizados, justamente porque eu queria fazer com uma maturidade maior do conteúdo. Então, deixei para fazer espaçados, claro, mas eu deixei para fazer os 3 simulados quando eu já estava quase no final da preparação. Quando eu tinha quase terminado de estudar a parte de conhecimentos específicos, conhecimentos básicos ficou faltando um pouquinho, mas aí foi quando eu comecei a fazer os simulados. Então, os meus desempenhos foram consistentes, mais ou menos. Nos simulados, eu estava fazendo a média de 79 pontos, cheguei a 85, variando nessa faixa. Aí, na prova, veio um pouquinho mais. Então, foi uma surpresa bem positiva. Que bom, então. Que bom que foi assim, e não o contrário, né? E você tinha Isso. alguma matéria que tinha mais dificuldade? Então, eu tinha menos contato com a parte de conhecimentos básicos, a parte de direito administrativo, direito constitucional, porque eu nunca tinha tido contato, como eu falei, eu não tinha me preparado para os concursos nesse sentido, então era uma coisa que eu não tinha explorado até então. Então, tinha um pouco mais de dificuldade. A parte de conhecimentos específicos, algumas eu já conhecia, outras eu conseguia acompanhar bem com os professores. Para mim, realmente, assim, a parte que eu tive que correr mais atrás foi essa. E você conseguiu fechar o edital, estudar todo o conteúdo a tempo? Eu consegui fechar conhecimentos específicos, conhecimentos básicos não. Tá. Então, o material do estratégia também, do passo estratégico, que tem a parte resumida, com os principais tópicos, ajudou nesse sentido. Eu consegui fechar conhecimentos específicos, mas conhecimentos básicos eu acho que ficou faltando mais ou menos uns 40% para eu conseguir fechar. Aí foi quando eu me aprofundei nos resumos, porque eu já estava mais próxima da prova. E de que forma que eram esses resumos que você fazia? Manuscritos, algum aplicativo, pelo Word? Então, quando eu comecei a preparação, que eu ainda não tinha essa noção do tempo de conteúdo até a prova,
para me programar no cronograma, eu fazia resumos manuscritos, porque para mim sempre eu tive essa impressão que fixava melhor o conteúdo, mas eu demorava muito. Então eu percebi que o meu ritmo para o concurso estava lento fazendo os resumos manuscritos. Então eu só consegui, para o final da prova, fazer uma preparação pegando os pontos chaves e fazendo um resumo mais sucinto, alguns utilizando, alguns os professores disponibilizavam. Então, esses eu acabei não refazendo, aproveitando as estratégias. As matérias que não tinha, eu fiz digitados mesmo pelo Word, no template. Mas alguns do começo da preparação eu tenho manuscritos, eu só não consegui levar isso até o final, para De equilibrar o todo tempo. tipo, então. É, mas foi mais pelo Word. Então, eu fiz um compilado disso, os que tinham disponíveis nas estratégias, que não tinha, eu consegui fazer pelo Word. E vamos falar sobre o dia da prova. Você foi tranquila, com a sensação de que tinha dado o seu melhor até então? Ou não? Foi mais nervosa? Será que vai dar certo? Não, eu fui bem tranquila. Outra coisa que os simulados me ajudaram muito foi nisso. Eu fiz todos os simulados impressos e com a redação para eu ter uma noção de tempo da prova. Então, como nos simulados eu estava conseguindo fazer a prova foi uma prova de 4 horas, então eu ficava preocupada, será que vai dar tempo? Tem que passar a redação, tem que passar o caderninho de respostas. Mas com os simulados eu percebi que eu tinha uma margem de tempo boa. Eu conseguia acabar em casa, que era um ritmo mais tranquilo, uma folga de uns 40 minutos. Então, eu previ que esses 40 minutos no dia da prova seriam que acaba demorando mais, o nervosismo atrapalhar um pouco. Então, como eu tinha essa noção que o tempo daria, eu fui bem tranquila, consegui fazer bem as questões, depois separar o tempo que eu gostaria para a redação, consegui passar tempo, revisar. E para discursiva, então, como que você se preparou? Então, para a discursiva, eu utilizei o material de estratégia, inclusive foi muito positivo os insights que o professor de discursiva deu, porque vários dos dados, das informações que ele falou foram utilizadas na redação. E eu acho que uma questão muito importante é que esse edital trouxe temas específicos para a redação. Então, tinham mais ou menos 7 temas que eles trouxeram lá como objeto de avaliação, e essas foram temas que eu consegui fazer a redação anteriormente. Então, a redação que eu fiz na minha prova, eu tinha feito uma preparatória, não foi a mesma, mas eu tinha, assim, dados, fontes estatísticas, dados de órgãos oficiais que eu consegui agregar no conteúdo da discursiva. E como foi um concurso que a nota de corte veio, assim, acredito que consideravelmente alta, eu acho que esse foi um ponto muito importante para a minha colocação, porque eu não sabia que teria um peso tão grande quanto teve. E você, antes da discursiva, lembra mais ou menos em que posição você estava? Não, eu não consigo estimar porque saiu a nota final da Junto. objetiva e preliminar da discursiva junto. O último colocado dentro das vagas, se eu não me engano, a nota de corte foi em torno de 72 para a correção da discursiva. E a minha nota líquida ficou 78. Porque esse é Sebrasp, né? Então tem aquele esquema de uma errada numa certa. Então é uma margem de pontos ok, mas não é uma margem de pontos tão grande. Então, com certeza, o resultado da discursiva impulsionou bastante. Bastante para ter ficado nessa ótima colocação, né? Com certeza subiu muitas posições aí para esse resultado final. Então, vale a pena dar uma atenção para a discursiva e que bom que você tinha todos esses dados aí na hora pôde utilizar. E quero saber como que você saiu da prova, então. Teve a sensação que tinha ido bem, que daria para passar? Eu tive a impressão assim que eu saí da prova fazendo um balanço, claro, tem toda a ansiedade, todo o nervosismo, mas eu achava que eu conseguiria pontuar mais ou menos o que eu pontuei nos simulados, porque eu achei o nível bem parecido. Então, a minha base é essa, eu achei que eu acertaria por volta de 80 questões, como eu falei, foi um resultado positivo, eu acabei acertando 89. Foi uma surpresa muito boa, mas quando eu saí da prova eu tinha essa noção que teria sido isso, eu fiquei confortável com o tema da discursiva, mas eu também não tinha muito parâmetro de correção. Então, eu não tinha como estimar se viria uma boa nota, né? Mas foi bom. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Você foi mais radical, teve vida social também, saía com os amigos, família te apoiou? Conta um pouquinho dessa parte. Eu tive muito apoio da minha família, como eu falei, a preparação para esse concurso veio depois de um momento assim de uma virada de chave que eu parei e realmente pensei na minha carreira a longo prazo, que eu não tinha feito isso até então, desde quando eu me formei. Então, eu tive muito apoio da minha família, mas eu não fui tão radical. Eu consegui uma coisa muito positiva porque eu consegui reduzir o meu ritmo de trabalho para fazer essa preparação. Então, como eu falei, para eu conseguir me preparar tanto, eu tive que reduzir meu ritmo de trabalho, foi uma opção muito acertada. Então, eu tinha momentos de lazer, aos finais de semana eu consegui estudar mais horas, então alguns finais de semana eu realmente fiquei estudando, mas alguns também eu pegava o domingo, parava e falava que eu precisava relaxar um pouco para esvaziar a cabeça, porque também chega uma hora que é tanto conteúdo para assimilar,
que se eu continuasse estudando não era produtivo. Então eu tive esses momentos também de pausa e tentar encontrar o equilíbrio dentro dessa preparação. E não é fácil. E me conta sobre o momento que você viu o seu nome na lista de aprovados. Como que foi isso? Então, foi muito emocionante, mas eu ainda fiquei, assim, um pouco: "Será? Deu certo?". Como saiu a nota por ordem alfabética, eu não sabia exatamente a qual alocação. Então eu confirmei que eu tinha tido um resultado bom, eu consegui ver o resultado da objetiva, fiquei feliz com o resultado da discursiva, então eu tinha noção que a minha nota estava boa, mas eu não sabia o quanto. Aí só quando teve aquele ranqueamento mesmo, que eu vi a posição, que eu fiquei surpresa, inclusive. Aí foi muito emocionante, eu fiquei muito feliz. Bom, então, e a gente fica mais ainda. Temos muito orgulho da sua dedicação, parabéns mais uma vez. E para a gente encerrar aqui, eu gostaria, Tainara, que você deixasse uma mensagem de motivação, então, para quem está estudando e que deseja uma aprovação, quem sabe comemorar, assim, ter esse momento de ver o nome na lista de aprovados, assim como você. Então, eu gostaria de dizer que é um momento tenso, é um momento de incertezas, então acaba sendo difícil perseverar nessa jornada de estudos, mas que no final compensa. Então, o conselho que eu teria para dar é que uma preparação focada, estabelecida, que você estabeleça os objetivos, que você consiga seguir eles, seja na forma que for, se você tiver 1 hora por dia para estudar, se você tiver 2 horas por dia para estudar, é possível, e continuar nessa jornada que a aprovação uma hora vai chegar. E vale a pena. E vale a pena, e vale muito a pena. Todos os sacrifícios, todos os momentos de dúvidas e incertezas compensam. Quando você vê o seu nome na lista, tudo isso parece que vira, assim, uma história, que você consegue olhar para trás e perceber que realmente valeu a pena e que compensou tudo aquilo. E ótimo. Tainara, e você pretende continuar estudando? Tem algum cargo dos seus sonhos ou realmente era esse e agora vai aposentar as canetas? Aposentar as canetas ainda não, mas eu acho que por um tempo, eu quero assumir no cargo, eu tô continuei a preparação para o concurso unificado, que tem um cargo que eu tenho muito interesse, que é da minha área também, de engenharia, mas a minha intenção é assumir no Ministério do Meio Ambiente, dar uma pausa e talvez no futuro pensar em outras carreiras, mas no momento não. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela sua aprovação e muito obrigada também por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, viu? Obrigada a você pelo convite. Sucesso! E para você que está assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então não esqueça o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, parabenizando a Tainara. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.